Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro nesta quarta-feira, 7 de dezembro, o dia da infâmia, em 1941, quando a aviação japonesa atacou a base americana de Pearl Harbor, no Havaí, de surpresa. Naquele tempo, nas guerras, se declarava guerra antes. O Japão não fez isso. Roosevelt fez uma rede de rádio e disse o dia da infâmia. E assim foi até o dia da rendição japonesa. Foi a última rendição, que foi o fim da guerra. Eu estudei bastante esse ataque. Quando o avião se aproximou, eu cheguei a identificar onde foram os ataques. Eu estava vindo de Tóquio. O avião estava cheio de japoneses, que foram todos para a praia. Eu fui ao museu, que conta o histórico do ataque, e não vi nenhum japonês lá. Eles devem lembrar até hoje que foi o dia da infâmia. Em 1940, em 7 de dezembro, o ditador Getúlio Vargas, eu estou chamando de ditador porque ele mesmo se chama assim no seu diário, e promulgou o Código Penal. Está cheio de aperfeiçoamentos, mudanças, alterações. Foi feito aí por um grupo de 5, 6 juízes, inclusive juristas, inclusive Nelson Hungria. E está vigente até hoje, com muitos acréscimos, né? Crimes sexuais foram mudados, feminicídio foi acrescido, né? Essas coisas. É o Código Civil, decreto-lei, que era o que fazia o ditador. Ele baixava decreto-lei, um decreto que valia como lei. Então, não esqueça de se inscrever, se ainda não fez isso, e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos então aos assuntos de hoje. Pois é, Getúlio Vargas, ditador, simplesmente mandava interventores para os estados, tirava prefeitos, botava prefeitos, né? Por conta própria. Hoje, o ministro Moraes fez isso com a prefeitura, lá com o prefeito de um município de Mato Grosso, Tapurá, Carlos Alberto Capelletti. O crime é incentivar manifestações em Brasília, que o ministro chama de antidemocráticas, chegou a dizer que manifestações em especial contra a autoridade. A notícia escreve dessa corte, mas na verdade é desta corte, né? Eu duvido que o ministro tenha cometido esse erro de português. Então, o sujeito vai contra a corte, a própria corte responde, prendendo a pessoa. Claro que estudante do primeiro semestre de Direito não vai estudar isso, né? Vai tomar conhecimento no noticiário. Agora, a OAB não fala sobre isso, o Senado Federal tampouco, que seria o único órgão legal a se manifestar contra isso, está calado, está tratando de outros assuntos, né? Mas eu acho estranho. Eu acho estranho porque no artigo 5º, que é uma cláusula pétrea da Constituição, trata dos direitos e garantias fundamentais. No artigo 5º, no inciso 4º, está lá, né? É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. E no inciso 14, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, né? Então, acho estranho. Hoje fazendo uma visita lá ao quartel-general do Exército, eu vi a manifestação lá na frente, tocando hinos, etc., bandeira desfraldada. Tá uma cidade de lona lá dentro do setor militar urbano. Falar nisso, né? O presidente do Peru, Pedro Castillo, era um professor primário, líder sindical, sindicalista, e é de esquerda. Ele chegou a ligar
para cumprimentar Lula pela vitória. Lula o convidou para a posse e ele chegou a anunciar isso no Peru, que Lula o convidou para a posse. A lista que eu vi do Itamaraty hoje já não está o presidente do Peru. Estão aqui da região da América Latina, está Costa Rica, o presidente da Costa Rica, o da Colômbia, o do Chile, da Bolívia e da Argentina. Mas, voltando a esse caso, né, ele, hoje de manhã, ele sabia que haveria reunião do parlamento para votar o impeachment dele. De manhã, ele declarou dissolvido o Congresso com a entrada de um regime de exceção, que o presidente do Supremo de lá disse, olha, isso não está na Constituição, isso é golpe. Mas à tarde o parlamento votou. Deu 101 votos pela condenação do presidente, o afastamento dele, só 6 votos a favor e 10 abstenções. E pelo que a gente vê do noticiário de lá, ele ainda foi preso. Pedro Castillo, presidente do Peru, que viria para a posse e não vai vir. Bom, o Senado Federal está ocupado lá na votação da PEC, né? Nessa hora que a gente está gravando, aqui são 15:07, prometo a vocês que antes de a gente ir ao ar, se sair o resultado, vai o resultado aí na legenda. Mas eu queria falar dos números, né? Porque ontem eu falei de 145 bilhões, aliás, tinha falado em 175 bilhões, é que pegaram um pedaço, fingiram que estava baixando e apareceram outras verbas por fora, né? Então 145, mas apareceu mais 23 bi, e agora PIS/PASEP parado há 21 anos, que dá 24 bi e 300. Aí nós já temos lá 193,5 bilhões. O rombo fiscal está ficando gigantesco. Isso não é uma abstração, né? Isso é dinheiro fora do equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal é quando a arrecadação é igual à despesa, e a despesa está muito maior. O que vai acontecer, então? Ou vão aumentar a arrecadação, aumentando os impostos, ou vão emitir papel, quirografários, títulos da dívida pública. A dívida pública vai passar do PIB, né? E isso faz pressão, se não emitir moeda, faz pressão sobre a inflação, sobre os juros. Por exemplo, as compras do agro, o agro, que é a locomotiva do país, estão paradas. A agroindústria, que está planejando o ano que vem, está considerando que 1/3 ainda está parado nos seus distribuidores. Ainda tem estoque das últimas safras. O pessoal está com o pé atrás. O que vai acontecer com os juros, com o crédito, com o agro, que o agro não é bem visto por um governo que apoia o MST, né? Não pode acender vela para 2 senhores, vai ter que fazer concessões. Ou perde apoio do MST, assim como tem o apoio da CUT, vai ter que fazer concessões ou cumprir promessas, né? É um caso sério. O que o Senado está votando vai fazer muita diferença no ano que vem já. Por falar nisso, Rodrigo Pacheco está querendo continuar na presidência do Senado com tudo isso que fez, é incrível, né? O PL, que tem a maior bancada, são 11 senadores, que vai ter 11 senadores, está lançando Rogério Marinho, que foi um excelente ministro, que trabalhou muito pelo Nordeste, né? Ele é potiguar e já tem os votos da bancada, claro, mas vai depender das outras bancadas também. PMDB, o MDB e o PT tem 9, por exemplo. O União Brasil, eu acho que tem 9 ou 10, né, senadores, são as maiores bancadas que estão lá, né? Os tucanos estão cada vez mais perdendo eleitores e perdendo votos. E, bom, por fim, esse governo de transição, eu pensei que era coisa de gente que estava inventando o número, mas agora eu vejo o número contado seriamente,
de pessoas que estão nessa transição, 835 pessoas, por isso que faltou cadeira lá no Centro Cultural Banco do Brasil. 20 delas recebem salários de 2.700 a 17.300. Quem recebe o mais alto é o Geraldo Alckmin. 11 recebem 10.300. Mas não é a questão de receber ou não receber. É a questão de muita gente. Não dá certo. Isso é uma multidão. Não é possível que uma multidão dessas chegue a alguma conclusão, né? Certamente Lula está com tudo na cabeça já e está mantendo isso tudo, porque gera notícia todos os dias. Está cheio de gente lá fazendo a cobertura da transição, etc. Assim como os ministros, né? O próprio Lula diz que está na cabeça dele. Os programas de governo que não foram revelados durante a campanha, o que pretende realmente fazer, né? Suponho que saiba o que fazer, né? Mas é muita gente nessa transição. 835 pessoas. De Brasília, Alexandre Garcia.